nome é Guilherme, sou professor de Química do Colégio Liceu e hoje estaremos dando continuidade aos nossos estudos. Nós estamos ainda no capítulo 3, falando sobre separação de misturas, e na aula passada nós falamos um pouco a respeito sobre os sistemas. O que nós vamos falar hoje? Finalmente, vamos falar da separação de misturas. Então, a gente já mencionou um pouco na aula passada a importância da separação das misturas, né? Nós podemos falar aí da separação dos poluentes que existem na água para que eu possa consumir essa água, né, com maior segurança. Nós temos a produção de metais, medicamentos, alimentos, bebidas e outros materiais que eu preciso no meu dia a dia. Eu preciso dos métodos de separação para obter o sal de cozinha. Preciso conhecer eu preciso dos métodos de separação na análise de componentes, por exemplo, do sangue. Na hora de fazer uma análise do sangue, se eu tenho ou não alguma doença ou algo do tipo aí, certo? Então, a separação de misturas, elas são muito importantes para o homem como um todo. Bem, quando você der uma olhada no seu material, você vai verificar que existe uma quantidade muito grande de métodos de separação. E aí, na hora, o que a gente vai começar a sentir? A gente vai entrar em desespero. E não é isso que você tem que sentir. Primeira coisa, a gente tem que pensar, bem, para eu escolher de forma correta qual é o meu método de separação, o que eu tenho que observar? Então eu tenho que estar atento a dois aspectos. O primeiro é o tipo da mistura. Então a gente tem que verificar se a minha mistura é homogênea ou heterogênea. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai verificar o estado físico dos componentes que constituem essa mistura. Então você vai verificar se eu tenho uma mistura de um líquido com sólido, de um líquido com gás, de um sólido com gás, se é líquido com líquido, sólido com sólido, é isso que você tem que verificar. Então, quando a gente consegue determinar esses dois aspectos, você vai ver que a coisa vai ficar muito mais simples. Então, vamos lá. Vamos começar a falar dos métodos de separação quando a minha mistura for classificada como uma mistura homogênea. Vamos lá. Antes de eu continuar, vamos lembrar juntos o que é uma mistura homogênea. Ah, eu sei, professor. Opa, sabe mesmo? Mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. E aí eu falo para você, já estudou comigo? Você não cai mais nesse erro. Se não, fica atento. Mistura homogênea. Você não classifica a mistura homogênea pela quantidade de fases. Por quê? Porque senão você pode errar. Então pensa comigo. Água com um pouquinho de sal é uma mistura homogênea? Por quê? Porque tem uma fase. Beleza. O sangue é uma mistura homogênea? Eu acho que é porque estou vendo uma única fase. E aí a gente cai no erro. Por quê? Porque o sangue não é uma mistura homogênea, e sim uma mistura heterogênea. A questão é que eu, com os meus olhos, não fui capaz de distinguir essas fases. Então o sangue ele é composto por substâncias, né, que não se dissolvem, mas que naquele momento apresenta para nós, para os nossos olhos, uma única fase. Então você quer uma dica para nunca errar? É muito fácil. Mistura homogênea é sempre aquela constituída por compostos que se dissolvem entre si. Beleza? Vamos melhorar o nosso vocabulário? Então vamos lá. Misturas homogêneas são aquelas formadas por substâncias miscíveis entre si. Miscíveis, professor? Miscibilidade significa dissolução. Então, substâncias que são miscíveis entre si são substâncias que se dissolvem entre si. Beleza? Bem, lembrando dessa dica aí muito valiosa, vamos lá. Quando eu tenho uma mistura homogênea, e esse foi o primeiro aspecto que eu observei, eu vou observar agora quais são os estados físicos dos componentes que constituem a mistura. Então, se eu tiver uma mistura com água e sal, então vamos lá. Água dissolve sal, ou sal se dissolve em água. Água é miscível em água, em sal. Sal é miscível em água. Então, a resposta para essas perguntas é sim. A minha mistura é homogênea porque os componentes água e sal de cozinha são miscíveis entre si, se dissolvem entre si. Bem, quais são os estados físicos dos constituintes dessa mistura? Água, líquido. Sólido de cozinha, sólido. Então, vamos lá.
Toda vez que eu tiver uma mistura homogênea do tipo sódio líquido, o método de separação será destilação simples. Então, na destilação simples, o interesse inicial é sempre remover o líquido. Por quê? Porque o seu valor de temperatura de ebulição é menor do que o sódio. Lembre, você tem uma mistura de um sódio líquido e essa mistura começa a esquentar. Quem vai ferver primeiro? Aquele que já está líquido. Por quê? Porque o sódio tem que passar para o estado líquido para depois ferver. Então o líquido ele é o primeiro a mudar de fase, mas como eu quero obtê-lo, o que eu vou fazer? Vou fazer com que esse vapor depois retorne ao estado líquido. Para esse processo acontecer, a gente usa a destilação simples. Então você pode verificar aí no seu slide que na figura nós temos então uma mistura, seria de água e sal, ela está sofrendo aquecimento, ela vai então passar para o estado gasoso, vai se encaminhar a um condensador, você já está verificando aí o condensador, e depois retorna então ao Erlenmeyer, que aparece à direita da sua imagem, novamente no estado líquido. Então, o líquido ele passa para o estado gasoso, depois ele condensa, ou seja, a água ou o líquido no estado gasoso volta então para o estado líquido, a qual eu recolho. Quando é que o processo termina? Quando todo o líquido é então evaporado. Certo? Então, de um lado eu tenho só o sólido, do outro lado eu tenho só o líquido. Se porventura a sua mistura ela for homogênea, só que agora do tipo líquido-líquido, como por exemplo água e álcool, o que acontece? Acontece que eu não posso mais aplicar a destilação simples, então eu parto para a destilação fracionada, que nesse processo vai fazer com que o primeiro líquido a ser retirado da mistura é o líquido que tem menor ponto de ebulição, ou seja, aquele que evapora mais rápido, aquele que tem maior capacidade aquele que consegue mudar de fase ou alcançar o ponto de ebulição a uma temperatura menor. Então, na destilação fracionada, a gente tem, como mostra a imagem, um sistema muito parecido com a destilação simples, só que, diferentemente da primeira, nós temos a coluna de fracionamento. Então, vamos lá. Eu vou comparar os dois destiladores para que você possa compreender, certo? Em termos de equipamento, a diferença de um para o outro. Então, vamos lá. Os dois apresentam o condensador. Por quê? Se você está removendo um líquido, né? Se você está removendo um líquido que vai passar para o estado gasoso e depois ele tem que voltar para o estado líquido, ele tem que sofrer a condensação, também chamado por nós de liquefação. Então, o condensador ele é um equipamento acoplado no destilador que permite que o vapor volte ao estado líquido, que é o estado inicial desse meu composto. Você pode verificar agora que apenas na destilação fracionada a gente tem uma coluna de fracionamento. Então, a diferença em termos de peça da destilação simples para a destilação fracionada é exatamente nessa peça que é acrescentada no meu sistema, que é chamada de coluna de fracionamento. É essa peça que vai permitir que o líquido de menor temperatura de ebulição ela seja removida primeiro da minha mistura. Sem essa peça, os dois líquidos acabariam se misturando no estado gasoso e eu não conseguiria fazer, então, essa separação. Então, é uma peça muito importante acoplada no meu método de destilação fracionada. Nos dois casos, nós temos um termômetro, você pode verificar aí. Para que serve o termômetro? O termômetro vai ser, então, um equipamento que vai me permitir acompanhar qual é a substância que está chegando no estado gasoso primeiro. Então pensa comigo, eu tenho uma mistura, certo? Vamos pensar em duas substâncias que a gente faz sempre em sala de aula. Água e álcool. A água ferve a 100 graus Celsius e o álcool ferve a 86. Beleza. Nessa mistura, quem é que vai ferver primeiro? O álcool. Por quê? Porque ele tem menor temperatura de ebulição.
Então a mistura começa a esquentar. 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 86. Certo? Os dois líquidos, eles até estão evaporando. Mas quando eu chegar na temperatura de 86 graus Celsius, o que vai acontecer? O álcool, ele alcança a sua máxima energia cinética. E a partir daquela temperatura, ele será uma substância no estado gasoso. Então, ele tem energia suficiente para subir essa coluna de fracionamento. O papel da coluna de fracionamento é atrapalhar que a substância do estado gasoso suba. Então, agora está subindo moléculas do álcool, moléculas da água. Só que a água, a 86 graus Celsius, ela deveria estar em que estado físico? Líquido. Então, na hora que a molécula de água começa a subir, ela vai cansar e vai escorrer na forma líquida. O álcool ele consegue subir, porque a 86 graus Celsius, o álcool é uma substância gasosa. E aí, quando começa a chegar álcool no termômetro, o termômetro começa a indicar 86. Eu, olhando para o destilador funcionando, eu não consigo ver quem está chegando, se é o álcool ou se é a água. Então, na verdade, eu sei que quem chega primeiro é o álcool, mas quando é que o álcool acaba? Então, acompanha comigo. Está lá, está funcionando o destilador. Eu estou olhando para o termômetro, 86, aí passa meia hora, 86, aí passa mais 10 minutos e começa, 87, 88, opa, peraí. Se a temperatura passou de 86, o que isso significa? Que não tem mais álcool chegando. Porque quando o álcool chega no termômetro, ele chega a 86 graus Celsius. Se o termômetro agora começa a aumentar a sua temperatura, é porque a tendência é daqui a pouco chegar a água, que vai chegar ali a 100 graus Celsius. Então o meu processo de separação acabou. Então tá aí. Apesar do termômetro estar indicado na Seguras, o termômetro é muito mais, ele tem um papel muito mais importante na destilação fracionada do que na destilação simples. Por quê? Na destilação simples eu boto para ferver e eu verifico quando todo o líquido evapora. Então não tem mais líquido, só sobrou sólido, acabou. Não tenho dúvida. Então o termômetro ele não tem grande importância para mim. Mas na destilação fracionada, ele é muito importante para mim. Bem, falando em destilação fracionada, não podemos deixar de falar um pouco do petróleo. O que é o petróleo? O petróleo ele é um líquido que tem como característica uma alta viscosidade. Ele é uma substância que tem uma densidade menor do que da água, certo? E apesar de muita gente achar que o petróleo é uma substância, não é. Na verdade é uma mistura de diversos outros compostos, que na sua grande maioria são hidrocarbonetos, que são compostos orgânicos à base de carbono e hidrogênio, e outros compostos orgânicos que têm átomos ou elementos de nitrogênio, oxigênio e enxofre. Então você vê que o petróleo ele é uma grande mistura. O petróleo em si, ele não tem uma finalidade direta, mas é por conta dele que eu obtenho o que nós vamos chamar de subprodutos do petróleo, que são vários. Esses subprodutos do petróleo, eles são obtidos através exatamente do processo de destilação fracionada. Muito parecido com o que você viu na figura, mas na escala industrial ocorre, então, uma proporção muito grande. E aí nós temos, nesse processo de separação, a fração gasosa, né, a qual a gente encontra o gás de cozinha. Nós temos uma fração a qual envolve a gasolina e compostos à base de benzina. Nós temos a fração de óleo diesel e outros óleos lubrificantes, né? Essa quantidade de componentes que a gente obtém através do petróleo vai depender de diversos fatores, como a própria qualidade do petróleo e do meu processo de destilação, certo? Que no fim, quando você obtém os principais subprodutos do petróleo, o que sobra a gente ainda aproveita como vaselina, piche, asfalto e por diante. Ou seja, na hora que eu pego o meu petróleo, eu trato esse petróleo, eu limpo e boto para destilar, a gente não perde nada, certo? Bem, sobre o assunto não temos mais o que discutir, certo? Espero que você tenha gostado.
Treine bastante, você tem bastante exercício, tanto no livro como na sua apostila, para exatamente fixar esses conceitos. Desejo para você uma boa semana, bons estudos e passe bem.